Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkos_histórias. E sério, Legião, segue mesmo que falta pouquíssimo pra gente bater 1000 seguidores. A meta é crescer em todas as redes sociais para alcançar mais público e eu poder trazer mais qualidade para os episódios. Se você possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Lembre-se de deixar o like se estiver ouvindo pelo YouTube e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. O Senhor da Corrupção. Criaturas inteligentes. Quem lhes conduz? Em eterna ignorância, interesse e desdém, correm para a luz, mas pertencem a mim também. Adianto que esta é uma história sobre o inverso. Nada, absolutamente nada, pode existir sem o seu oposto. Considere essa uma autobiografia do mal. É possível que eu tenha passado longos anos sem saber que existia. Tudo era escuridão para mim. Um mero espectador do nada, sem corpo e sem companhia. Quando os primeiros vislumbres da luz começaram a surgir por toda parte, tomando formas gigantescas que nasciam e morriam em instantes. Juntando-se em grandes espetáculos de fogo, eu observava tudo aquilo sem saber o que pensar ou entender. Os planetas e seus satélites, as estrelas, as galáxias, a matéria invisível até para mim que mantém todas as coisas unidas pelo campo gravitacional. Tudo isso acontecia bem diante de mim. Um universo calmo, escuro, agora perturbado pela atraente beleza da luz. Minha consciência pareceu despertar quando os corpos celestes esfriaram. Formaram seus rios e mares, e a primeira centelha de vida começou a despertar nos cantos mais improváveis do universo. Criaturas rastejantes que se transformavam e caçavam criaturas menores do que elas. Não faziam nada demais. A vida delas era só matar, copular e morrer. Observar tudo aquilo foi espetacular, é claro. Naquela época não tinha nenhuma noção da existência ainda. Eu me divertia simplesmente vendo os planetas que podiam abrigar vida se transformando e as espécies em evolução cobrindo seu terreno. Dominando continentes inteiros, encontrando seus predadores naturais. Maravilhado, eu pude ver o quanto as criaturas se esforçavam para ficarem maiores e melhores em matar umas às outras. Não demorava muito até que uma grande inovação biológica, como olhos sensíveis à luz, um pescoço mais alongado, presas curvas ou asas, pudessem lançar certos animais ao topo da cadeia alimentar e garantirem a permanência da sua espécie em seu habitat. Foi observando aquele ciclo interminável de caça, cópula e morte que eu pude perceber que, muito embora as criaturas estivessem em tempo limitado, eu permanecia temporal. Não precisava comer, copular, matar. Eu estava livre dos grilhões da vida, apenas assistindo aquela história sem sentido de criaturas programadas para repetirem o mesmo ciclo de novo e de novo. Não havia paixão naquilo. Elas simplesmente faziam o que suas necessidades naturais mandavam fazer. No entanto, todas elas possuíam uma origem primordial, um ponto em comum. Era óbvio para um ser tão antigo como eu: a luz. Foi a luz que deu origem a todas aquelas criaturas. Eu sabia que eu não havia sido gerado pela luz, pois eu estava lá antes da luz existir. Aquilo me transtornou muito. E por muitas eras me ressenti enormemente pela incógnita que orbitava minha existência. Será que eu existia de fato? Eu me perguntava isso. Todas as criaturas pareciam nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Eu, não. O que significava para mim além de que eu estava apenas morto? Até que nesse planeta vi surgir uma espécie nova, mais inteligente. Eu via sua engenhosidade, seu cérebro trabalhando para superar as desvantagens de seu corpo fragilizado e o ambiente hostil à sua volta, recheados de predadores maiores e mais fortes. Via como essa criatura aos poucos conquistava seu lugar primário na cadeia alimentar graças à sua inteligência ainda em formação. Mesmo que ainda fosse igual às outras criaturas, buscando seu espaço para nascer,
crescer e se multiplicar e morrer, aquilo era novidade. Tanta novidade que um dia eu decidi cumprimentá-la, conhecê-la de qualquer forma. E então, eu me revelei. A primeira vez que eu fiz isso, apenas sussurrei no ouvido da nova criatura, um mero macaco remexendo os ossos e pedras. E aconteceu algo inesperado, no entanto. A criatura pareceu não ser capaz de me ver, mas eu havia desencadeado algo nela com as minhas próprias palavras. Um sentimento, uma nova descoberta que destrancava áreas não visitadas do seu cérebro primitivo. A criatura contou de mim para os outros, inventou histórias fantásticas a meu respeito e logo foi coroado como o líder daquele lugar entre seus iguais. Fiquei surpreso pelo deslize da situação. Mais surpreso ainda ao ver o quanto o poder da criatura havia lhe subido a cabeça, tornando-o um líder tirano, levando ele a ser assassinado e uma guerra de facções, culminando na destruição daquele povo, jogando eles diretamente na escuridão. E o culpado era eu mesmo. Eu havia corrompido aquela luz da criatura. Foi a primeira vez que eu percebi que se a luz havia concebido aqueles seres, eu havia lhes apresentado as trevas. Um desvio da finalidade evolutiva de uma espécie inteira. Minha marca no mundo estava lançada a partir daquele dia. Uma corrupção que transformava aqueles seres e os faziam cometer atos estranhos e jamais vistos. Eles amavam, odiavam, faziam amizades, coletavam rivalidades, cobiçavam, invejavam e adoravam. A corrente que mantinha aquela espécie unida unicamente para o seu próprio bem estava ameaçada pelos sentimentos novos que eu despertava sorrateiramente. Mas isso não era uma má notícia. Nunca. Foi com alegria que eu percebi que, na verdade, a luz não era a resposta suficiente para o avanço da vida. Eu também era. A minha influência e perversidade eram algo que dava às criaturas um predador a mais para se preocuparem. Elas mesmas. Seu ciclo evolutivo começou a funcionar novamente. Correr contra o tempo para se aperfeiçoar cada vez mais. Eu havia, enfim, encontrado meu propósito. A corrupção. As trevas. A contraparte da luz. Não um inimigo a ser destruído e evitado, mas uma parte vital na evolução da vida. Um equilíbrio, um princípio universal para a harmonia do universo. Se a luz era amor, eu era o ódio. Se a luz era o afeto, eu era a rivalidade. Sem mim, toda a vida inteligente ficaria presa em um status de conforto e ignorância eterna. O incrível motor do universo e suas infinitas possibilidades estariam congelados para sempre. Foi o que eu fiz desde então. Corrompi toda a vida inteligente com trevas. Eu sou seu Deus, assim como o responsável pela luz. Não demorou muito e outros seres sem propósito de alguma dimensão solitária começaram a nascer e buscar conforto nas religiões, crenças místicas dos povos humanos que cobriam a terra. E eu estava lá há tempo demais para ser iludido feito eles, para não saber ao certo quem eu era. Essas entidades brincavam de deuses à vontade, interpretavam seus papéis de bons ou maus e alguns até conseguiam assombrar fisicamente aquelas criaturas, meros reflexos de alguma outra dimensão perdida no cruel desinteresse do universo. Entretanto, até essas entidades novas e sem propósito pareciam sentir minha presença, criar teorias ao meu respeito e a minha contraparte. Eu me maravilhei com elas igualmente, pois eu sabia que sem minha corrupção, elas jamais encontrariam o sentido das suas vidas. Elas jamais existiriam. Os humanos e seus deuses. Muito prazer, eu sou o Senhor da Corrupção, e eu sou o seu Deus. Agradecimento especial a Samara Arabi, que é uma das nossas apoiadoras. Opa, Legião, tô aqui no final para dar aquele recadinho de sempre. Se você quiser ter o seu nome citado nos episódios e ter outras recompensas, abaixo na descrição tem o link do Apoia-se. Vem fazer parte, que eu vou ser extremamente grato, do grupo de apoiadores.
Além da minha gratidão, tem algumas recompensas, tá? Tem como o grupo do WhatsApp, na verdade é grupo do Telegram, tô me embolando. Mas todo e qualquer apoio vai ser transformado em melhorias aqui pro canal. Então eu recomendo muito, se você puder, é claro, virar um apoiador. Agradeço demais a atenção e a sua audiência. Relaxe, respire e tenha bons devaneios.